Nós vamos a 1 Timóteo, capítulo de número 4. Queria que você pegasse um papel, uma caneta, anotasse, viesse aqui pertinho da gente. Você que está em casa também. Quero falar um pouco sobre seitas e heresias hoje. Trazer para você a realidade do engano que tem acontecido hoje no Evangelho, a nível de Brasil, como também a nível de América. No livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, você está em casa também, vá comigo no texto da palavra. Livro de 1 Timóteo, capítulo número 4, a partir do versículo de número 1. E o que eu quero falar hoje, verdadeiramente, é sobre seitas e heresias. Infelizmente, eu queria que reformulasse aí, porque está com tem um pequeno problema de codificação aí. Mas tudo bem, não há problema. É só mudar o tipo dessa letra. Vamos ver se no próximo vai. Dê-me o próximo seguinte. Só mudar. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. E esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Quando nós começamos a ver o capítulo de número 4, verso de número 1 ao diante, acompanhe comigo, apenas o verso de número 1 eu coloquei, mas eu queria que você fosse comigo. No verso de número 1 ele fala que nos últimos dias a igreja seria bombardeada por espíritos e doutrinas enganadores, de origem demoníaca. No versículo de número 2, ele já mostra esses ensinamentos do momento. Ele diz, verso de número 2, na Bíblia. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Nós já falamos que as pessoas que transmitem esses falsos ensinamentos, eles são irredutíveis nas suas afirmações. E a bem da verdade, eles são completamente inertes à verdade da palavra. A mente deles é cauterizada, queimada, nada lhes afeta mais. O verso de número 3, no texto, em um tempo do apóstolo Paulo, ao falar para Timóteo, da situação ainda fala, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para quê? Serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Um outro inciso aqui, que ele fala que nesses últimos dias, os dias deles, de Timóteo, tinha aquela divergência de saber o que era santo e o que não era santo para Deus. Que o que se podia comer ou não podia comer. Por exemplo, dizer, comer carne de porco. Não come carne de porco, porque carne de porco é pecado. Parece que Paulo está falando no versículo 3 a mesma situação. Algumas pessoas criticam porque comem isso e outros criticam porque não comem isso. Mas Paulo amarra tudo isso dando a Timóteo, dizendo, deem graças a Deus pelos alimentos e estão consagrados ao Senhor. Verso de número 4, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. É apenas um detail ou como é que eu vou dizer, um touch-up, apenas um toque. Para você, quando você for comer qualquer coisa, por favor, ore agradecendo a Deus o alimento, ainda que seja uma suculenta carne de porco. Eu não como. Me faz mal. Viu? Mas quem come, vai fundo, meu irmão, se você quiser. Viu? Mas ainda no mesmo texto, ou no mesmo livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, acompanhe comigo a palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então ele traça dois paralelos. O primeiro deles, ele vem falando claramente, cuidado com as doutrinas de demônios.
E uma delas era porque as pessoas estavam criticando, come isso, não come aquilo. Dê graças ao Senhor pela comida que você come. E consagre a Deus. Pare com essa bobagem aí que é ou não é. Agradeceu, consagrou para Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Essas doutrinas de fazer distinção de comida só funcionam em lugares onde tem comida. Vai lá no sertão. Vai lá. Passa 3 semanas naquele sertão árido, não tem nada para comer, só um ratinho que está passando ali. Agora vive assim 1 ano e vê o gado morrendo, a plantação sem colheita, os filhos com fome, o cacimbão, o poço secando. Vai lá e prega isso aí lá. E diz para eles não comerem qualquer tipo de comida. Eu tenho certeza que no final você vai estar colocando um molhozinho num pedaço de pedra e fazendo uma sopa. São essas doutrinas que é um negócio que não funciona em esses outros lugares. Não é verdade? Então, quando nós falamos sobre isso, é o que nós ressaltamos. O que é uma seita? Seita é a origem de engano. E vai nos dizer muito claro. É um grupo liderado por um homem ou mulher que se diz ser a voz de Deus, formando as suas próprias filosofias, ideologia, teologia, não tendo a Bíblia como a única regra de fé e conduta. A seita tem uma revelação adicional à Bíblia. Seita é um grupo de pessoas que resolvem seguir um homem que nasce da cabeça dele mirabolâncias doutrinárias e faz todo mundo seguir. Agora, o que é uma heresia? Heresia é a doutrina que é, em matéria de fé, sustentada opiniões contrárias à palavra de Deus. A Bíblia diz uma coisa, mas o que vale é a palavra do líder. Ele é líder, é um homem santo. Está contra a Bíblia, não tem problema, mas é de Deus porque ele está falando. Hoje nós vivemos no Brasil aqui um evangelho assim. É profeta, é servo de Deus. Não está de acordo com a Bíblia não, mas você sabe, né? Quem é raio humano. E aí vão pessoas tendo o destino da sua vida guiados por heresias, enganos que vão contrários, além de serem enganos, são abertos e completamente explícitos, contrários à palavra de Deus. Isso é heresia. Ponto ainda que eu quero chamar é como identificar uma heresia. Importante, anote. Como identificar uma heresia? A primeira delas, eu vou lhe dar alguns pontos de você identificar uma heresia. A primeira delas é que a heresia, ela está em desarmonia com a Bíblia. Tudo contradiz a Bíblia, tudo que contradiz a Bíblia é praticado. Eu vi uma repórter de uma emissora de televisão, de um líder de uma igreja, se dizendo ser igreja, que leu no livro de Oséias, você talvez tenha visto isso, a palavra adúltera, ele leu sem o acento adúltera e leu adultera. E ali convenceu as irmãs da igreja que tinham que dormir com ele, porque a Bíblia estava dizendo que ele tinha que estar e adulterar com uma irmã. Tem gente assim, que não lê a palavra. Então, heresia nasce, não está na Bíblia, é contrário à palavra do Senhor, é heresia. Outra coisa muito importante sobre heresia é a contradição dos fatos, histórias e doutrinas baseadas em fatos que não fornecem base para o tal. Incredulidade para com ensinamento em fatos reais, bíblicos ou com razões bíblicas. Infelizmente, muitos bons cristãos têm sido enganados por tais coisas. Fatos, realidades que estão na palavra de Deus e que as pessoas vão em contra e dizem é mentira, não existe, e deturpa, distorce e inventa a sua história de carochinha aí. Ponto 3 nos fala muito claro. Incoerência lógica. Nada impede que o bom senso e a razão sejam usadas em matéria de religião. A maioria das heresias não resiste a um confronto lógico com a história, a ciência, a Bíblia ou com a religião propriamente dita. A Bíblia prevê o surgimento e a evolução das heresias como sinal dos tempos. Por exemplo, eu falei agora uma heresia para vocês. Só que eu não estou pregando uma heresia. Essa questão de come e não comer. Comer carne de porco. Tem pessoas que geram toda uma doutrina em cima de comer e não comer isso. E sabe o que acontece? Escravizam pessoas. E pessoas, quando oram por um alimento, no caso uma carne de porco, oram a Deus e comem aquilo, sentem que estão em pecado. Só que é uma heresia porque de maneira lógica, bíblica, já é contra a Bíblia. E de maneira lógica, muito mais ainda. Eu citei o exemplo do sertão. Vai pregar isso para quem está sofrendo a seca no sertão. Vai pregar isso para lá. Porque de maneira lógica diz, por que o porquinho tão fofinho, tão gordinho,
não vai poder ser morto para alimentar os meus 10 filhos que estão com fome e o meu gado que já morreu. Tudo aquilo, Valda, que é contrário à palavra e de maneira lógica e evidencial da palavra é heresia. Cuidado com isso. Pergunto com vocês é o seguinte: como é que eu posso identificar primeiramente uma seita? Como é que eu identifico uma seita? Como é que eu sei que isso é uma seita e isso não é uma seita? Primeiro ponto é: Jesus não é o centro das atenções. Toda igreja evangélica, toda igreja que Jesus não é o centro das atenções, é uma seita. Existem igrejas que são evangélicas, Valda, que são seitas. Se dizem evangélicas, leem a palavra, mas o centro lá é o pastor, é a pastora, ele é o dono da empresa. A igreja é regida como empresa e é dito segundo o que ele diz. E não importa, ele não diz o que a Bíblia diz. O que ele acha, ele dita, e as igrejas, e as famílias, e as vidas são regidas por isso. E se multiplicam em 20, 30, 40 igrejas, denominações que se alastram pelo Brasil e são verdadeiras seitas, ainda se chamando evangélicas. Jesus não é o centro, Hélio não é o centro, é uma seita. Por isso você que está me vendo, eu costumo dizer aqui na igreja, BCC, apenas a BCC, único só compromisso, Jesus. Algumas pessoas chegaram para mim e perguntaram: pastor, por que na igreja você diz que Jesus, um só compromisso, Cristo? Porque se Jesus não for o centro da igreja, se ele não for o centro das nossas vidas, se ele não for o nosso tudo, nós não somos igreja. A unção que é derramada de parte do Espírito de Deus, que é o agir de Deus na igreja, a manifestação de um caráter verdadeiro em Cristo, é só e somente se estiver na pessoa bendita de Jesus. Fiquei muito feliz em ver o Everton dirigindo louvor hoje aqui, e um derramar de Deus, sem aeróbicos. Levante a mão, baixe a mão, pule aqui, dê um sapequinho ali, outro aqui, sem nada de aeróbicos. Apenas do jeito que ele falou para mim, quando ele começou a louvar a Deus, com um velhãozinho, orando e chorando. E é isso que Deus quer. Ele chegou para mim e é consagrado evangelista. E eu disse para ele, se ele estava na obra de evangelista, ele disse: pastor, me deixa no louvor. Este é um homem chamado para o louvor. E continuando nessa humildade, na simplicidade do evangelho, a igreja recebe, o Espírito de Deus testifica. E vidas são transformadas. É isso. Isso é o louvor puro. É isso que nós precisamos. E o Brasil precisa disso. Amém? E os Estados Unidos precisam disso. Amém, meu irmão? Glória a Deus. A segunda coisa é que a seita, ela tem outras fontes além da Bíblia. É a Bíblia, mas tem outros livros. Eu não estou falando de material autodidático ou didático que te ajuda, Madalena, a entender a Bíblia. Eu estou falando de você colocar outros livros em mesma equivalência de autoridade como a Bíblia. É o caso dos adventistas do sétimo dia. Eu estou expondo, eu não estou criticando. Os adventistas, ele tem a Bíblia, mas a explicação da escatologia, das coisas que vão acontecer, reside no livro de uma senhora chamada Ellen White. Alguns acreditam ser uma interpretação, outros têm como sagrado. A bem da verdade é que a igreja, ela é regida por 2 livros. Um, a Bíblia, e o outro, a explicação da escatologia, que rege a vida da igreja, porque é segundo o que aquela senhora profetizou. Diferente de uma igreja em que você tem literaturas de apoio, mas a Bíblia, ela é o centro e é a última e única e decisiva palavra da fé daquele que serve a Jesus. Terceira coisa, usam de falsa interpretação. Pegam um versículo isolado, mudam o contexto e fazem as pessoas acreditarem nisso. Chegou um irmão para mim, pegou um texto da palavra e contou para mim um caso de um irmão que estava colocando a corda por cima da ripa ou do caibo, que a gente fala lá no Nordeste, e já ia se enforcar, porque ele pegou a Bíblia e o pastor tinha ensinado que tinha que abrir a Bíblia e o horóscopo evangélico ia dizer qual era a palavra da hora. Abre, fecha os olhos. Não digo que Deus não possa usar isso para falar, mas tem pessoas que não leem mais a Bíblia e fazem assim: meu Deus, em nome de Jesus, abre a Bíblia. Quando é uma palavra boa, diz glória a Deus. Quando é uma palavra ruim, na próxima vez que ele ora, ele diz: meu Deus, seja o que Deus quiser. Na terceira ele disse que não cai nada ruim, que não cai nada ruim, que não cai nada ruim. Na quarta vez ele disse: ih, só me dá coisa ruim, hoje eu estou mal, ó, azarado. Bem da verdade, meus irmãos, muitos de nós pegamos versículos isolados da palavra de Deus e criamos uma seita e uma heresia. Por isso que é importante que você que está me ouvindo e vendo, e você que está aqui, leia a Bíblia em todo o contexto da palavra. Devocionais que vêm no celular e diz: você já fez o seu devocional hoje? Eu fiz. Eu li um versículo da Bíblia. Você não lê um versículo da Bíblia.
Você tem que ler todo o capítulo, o contexto da palavra. O pano de fundo, o transfundo que a palavra de Deus traz. Por isso que talvez você está confundido entre o que a Bíblia diz e o que profetas dizem. É importante saber toda a palavra de Deus para que não se forme uma seita. Ensinam ao homem a desenvolver sua própria salvação. Eu ainda não comecei a pregar, irmãos. Tudo isso aqui que eu estou falando é uma pequena introdução, que eu ainda nem cheguei na mensagem. Estou ainda caminhando ainda para a mensagem. Então, eu quero apenas para preparar você que está me vendo e me ouvindo e aqui, para que vocês tenham uma base de entender o que eu vou trazer para você. Então, um ponto muito importante é que, quando o homem aceita, ela procura ensinar às pessoas que a salvação ela é ganha por meio das obras. Simpatia, mandingas, procissões, votos, promessas, folha de arruda, sal grosso, cabinho de guarda-chuva, panela, travesseirinho, lencinho, toalhinha, meinha, inhinho, meu irmão, tá fora. Todas estas coisas, tudo isso que leva as pessoas a fazer um ato de fé, é um ponto e uma vírgula. Mas quando implicam na vida da pessoa que elas são santificadas por isso, são salvas por isso, transforma quem prega em um herege e a igreja que ele prega numa seita. Então, o que eu quero dizer para vocês, muito claro hoje, que você guarde isso no seu coração, é que toda igreja que você entrar, onde qualquer pessoa manipular você, que você tem que fazer algo para você ser salvo, um jejum de 7 dias, ou um despacho numa encruzilhada, ou 1000 ave-marias, 200.000 Pai Nossos, ou andar daqui até onde o Judas perdeu as botas de joelho, para Deus te responder, subir degraus de uma igreja, para que Deus possa lhe salvar. Tudo isso é engano e é mentira, porque o centro da nossa salvação só existe em uma só pessoa, o seu nome é Jesus, e foi na cruz do Calvário, e é pela graça que nós somos salvos, por meio dessa fé, e crer nele. Não foi numa mulher, não foi nenhum animal, não foi em um ato apenas de um grupo de pessoas, foi apenas, tão somente no ato consumado de Jesus dar a sua vida naquela cruz. Acabou. É só isso, e nada mais. Vocês podem dar amém, glória a Deus por isso. No censo no Brasil, existem algumas pessoas que se dedicam a entender a vida da igreja no Brasil. E aí existe um censo em que se elabora quem são seitas e religiões no Brasil. Entre elas, eu vou citar para vocês algumas seitas consideradas o nosso ministério do Brasil, o nosso solo brasileiro, e também a nível de teologia e de Bíblia. A primeira delas, os Testemunhos de Jeová são uma seita. Os Adventistas são uma seita. A Congregação Cristã do Brasil são uma seita. Os Mormons são uma seita. A Igreja Católica, ou Papismo, é uma seita. Católicos devotos que têm o Papa, imagem, deuses, santos, como centro de intercessão, é uma seita. Tudo que você desvia o seu olhar de Jesus e coloca no homem ou em coisas é seita. E tudo que se prega para levar você a crer em outras coisas menos em Jesus é uma heresia. Crescendo na Graça, aquela igreja do 666, do Jesus A. Miranda, não sei como é o nome dele, que aí tem gente tatuando aí, colocando 66 no braço, 66 na testa. Vai colocar 66, meu irmão, dentro do presídio. Um monte de traficante que é contra isso, faz a tatuagem do 66, que eu tenho certeza que o anticristo aparece para você. Não, essas coisas não acontecem lá, né? Não dá para fazer essas coisas nesses lugares. Vai fazer esse 66 lá. Você vê que você é meiado. Outro tema importante, olha. O anglicanismo, episcopalismo, o budismo, a ciência cristã, cientologia, confucionismo. E aí vai o espiritismo, afro, o ocultismo, a igreja de Deus do sétimo dia, a igreja messiânica, a igreja ortodoxa grega, a noiva batista, o judaísmo messiânico, a maçonaria, o jainismo, Seixonoé, tudo isso aí são seitas. Isso aí tudo é seita. Seita. Se você segue essa seita, você está seitado.
Lhe deram uma seita e a seita lhe pegou. Você precisa tirar essa seita de você. Queria caminhar com você agora, e eu vou caminhar um pouquinho para cá, para explicar para vocês o que é que as pessoas, o que é que as principais seitas hoje no Brasil e aqui creem, e o que é que a igreja evangélica crê e o que é que a Bíblia diz, Júnior Walter. Vamos lá? Acompanhe comigo. Não resta dúvida que o que eu estou falando hoje para você aqui é a nível de estudo na palavra. Temos uma palavra dirigida a uma inclinação de estudo, de orientação bíblica. Agora acompanhe comigo. Se você acompanhar comigo, primeiro, o Adventismo do sétimo dia, Testemunho de Jeová, Mormons, Católica e Evangélica. Talvez você pergunte, pastor, por que o senhor vai falar de tudo isso? Porque a Bíblia diz, lá em 1 Pedro 3, verso 15, que a gente tem que ter base para defender a fé. E a igreja, ela precisa ser treinada para defender a sua fé. Para que as pessoas, assim quando nós, Carla, tomamos o pão e o vinho, que não significa nenhum misticismo, mas um compromisso de morte, é de tornar-nos mártires, de nos colocarmos como verdadeiros kamikazes por Jesus. Quando a gente toma o pão, assim como ele deu a vida por mim, eu estou disposto, se necessário for, dar minha vida por ele, morrer por ele. O vinho, assim como ele deu a sua vida e pela sua vida o seu sangue me purificou, eu creio, minha vida está salva nele, assim que a minha vida é para a glória dele. Então quem come o pão e toma o vinho, o que está fazendo é um compromisso de morte, afirmando, assinando o seu atestado de morte, dizendo, eu morri para o mundo, minha vida pertence ao Senhor. Jesus, no Adventismo do sétimo dia, Jesus Cristo para os adventistas Jesus nasceu com natureza pecaminosa, negam a obra terminada na cruz, ao dizerem que Jesus não entrou no santuário interno do céu até 1844. Jesus morreu na cruz, Dionísio, mas a obra não foi completa na cruz. Espera aí, deixa eu voltar para cá. Na cruz. A obra só foi completa em 1844. Outra coisa, Jesus tinha pecado. Porque ele era homem, ele tinha natureza pecaminosa. Isso aí, se você acreditar nisso, o que você vai dizer? Que Jesus não é o sacrifício perfeito pelos seus pecados. Porque como é que uma pessoa vai morrer pelos teus pecados, tendo pecado nele? Isso é mentira, é engano. E é isso que eles creem. Que a morte, Madalena, de Jesus naquela cruz não foi consumada ali, só em 1844, com o nascimento da religião. Já os Testemunhos de Jeová, eles negam a deidade de Cristo. A deidade de Cristo é Jesus sendo Deus e sendo homem. Sua existência humana terminou na cruz e ele está morto sempre. Para os Testemunhos de Jeová, Jesus morreu, não está vivo. Jesus não ressuscitou. Jesus não está vivo para os Testemunhos de Jeová. E identificam a Jesus como o arcanjo Miguel no Antigo Testamento. Olham para Jesus e acreditam que Jesus era Miguel. Como é o seu nome? Miguel. Não, antes eu era Miguel, hoje eu sou Jesus. Isso é o que eles creem. Porque, Madalena, Jesus, ele é Deus, mas Jesus é 100% Deus, 100% homem. Porque se ele não fosse homem, ele não ia pagar a dívida que Adão e Eva fizeram em desobediência a Deus, e por isso toda a humanidade está perdida. Tinha que ser um ser humano sem pecado. Por isso que somente pela fé em Jesus nós somos salvos por sua graça. E isso os demônios não querem ouvir, os anjos dizem amém, treme tudo, arrebenta os alicerces do inferno, porque quando você descobre, meu irmão, que não importa o que você fizer, nele você é salvo, justificado, santificado, liberto. Os demônios não tem para ninguém. Demônio arruma logo as malas e diz, eu estou saindo para cá. Porque quando você entender isso, você diz para um demônio, sai em nome de Jesus, o demônio não sai porque você não diz aí glória. Sai pelo poder do sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Você está nele. Os Mormons, eles creem que Jesus é o filho de Adão. A história é assim. Veio de um planeta, que eu não sei onde é, de uma estrela. Essa estrela, isso é verdade. E é a religião, a seita que mais tem dinheiro. Seu cartão de crédito, Visa e Mastercard pertence aos Mormons. Segundo algumas estatísticas, 80% de tudo isso está dentro da igreja Mormon. Onde você acha que o segundo candidato à presidência, sendo Mormon,
levantou tantos milhares e milhares de dinheiro. A igreja Mormon é uma igreja muito rica. Agora, como é que o povo acredita nisso? Eu vou mostrar para vocês, vou fazer vocês acreditar nisso. Vocês querem acreditar? Você em casa? Tem alguns que são um pouquinho, etc., gostariam de acreditar nisso. Saiu dessa estrela. Esse homem chamado Elohim pegou um montão de mulher no céu, teve relação com todas essas mulheres, e uma delas saiu grávida. E essa gravidez de uma delas nasceu 2 filhos. Vários! Mas entre eles, Jesus e Satanás. Numa ceia maravilhosa, Deus queria que aumentasse no planeta Terra, que povoasse o planeta Terra com filhos dele. Aí, Jesus, ficaram para decidir quem era Jesus, quem é que ia dos filhos de Elohim para a Terra, para povoar e fazer uma civilização de homens de Deus, de deuses pequenos. Aí teve uma briga entre Jesus e Satanás. Aí Jesus veio para a terra, e todo mundo que nasce da terra em Jesus são os filhos de Adão. Aí Elohim desceu, teve uma relação com Maria, e Maria ficou grávida e nasceu Jesus. Não foi por obra e graça do Espírito Santo. Satanás ficou chateado, pegou uma mulher, teve relação e nasceu os negros. Mas em 1800 a 1900 eles mudaram essa doutrina. Porque com o apartheid, os gregos dizem, ou muda os negros, ou muda ou acaba com tudo. Vai dizer para um negro que ele é filho de Satanás, no conceito de Mormons. Mas, pastor, nunca ouviu isso. Eles não vão dizer isso para você agora, vão? Mas está escrito, documentado. Então, o que acontece? Eu, sendo Mormon, eu posso ter várias mulheres. Ou algumas mulheres em imitação. Porque para a mulher é um privilégio. Se eu sou filho de Adão, de Jesus, de Adão, Elohim, com Maria tiveram relação, Jesus nasceu. Então, a mulher que vai casar comigo, ela tem o privilégio de ficar grávida, porque o filho que vai nascer já é divino, já é Deus. Então, quantas mais mulheres eu tiver, mais privilégio elas têm de poder carregar no seu ventre um Deus. Entendeu por que a poligamia no mormonismo é tão real? Porque o conceito que lhes é inculcado é que a mulher tem o privilégio de gerar um pequeno Deus no seu ventre. Pastor, eu não sabia disso, pois fique sabendo. E tem crente aí que diz assim, no Antigo Testamento tinham várias mulheres, por que não tem várias mulheres? Talvez você não lava prato em casa e não conhece a palavra de Deus tão pouco. Primeiro a Bíblia diz que é marido de uma só mulher, que é uma só mulher. Amém? A segunda delas, meu irmão, além que a Bíblia não diz, você está ficando louco em ter 3, 4, você não sabe o que é pagar um preço com uma. Eu vivo muito bem, e eu sei que também você vive muito bem. Mas a palavra de Deus nos mostra muito claro que é marido de uma só mulher, tanto o ministro como qualquer ser humano. Família é um homem e uma mulher gerando um filho. Não são pessoas do mesmo sexo. Pessoas do mesmo sexo é par. Pessoas de sexo oposto, a Bíblia diz que é família e casal. Só make sure. A Igreja Católica, e eu vou terminar aqui, irmãos, creem que Jesus Cristo, na divindade de Cristo, mas creem também que Maria é a mediadora entre Deus e os homens, e os santos e os anjos. De maneira que Jesus, ele é o Salvador. Mas eu vou primeiro, como patrão, deixa-me dizer assim, até de maneira irônica, como o patrão estando ocupado, eu vou falar com a mãe dele, que a mãe dele fala com ele, e aí dá aquele jeitinho e me coloca na frente, porque são milhares e bilhões de pessoas, então me coloca na frente e eu então tenho acesso com Jesus. Ou, se Maria estiver ocupada, eu vou aos anjos, porque os anjos já estão pertinho ali do trono, já ajudam. Ou eu vou aos santos, que foram pessoas que caminharam mais próximas de Jesus, ou pessoas que foram com a vida mais santa, e elas vão me ajudar com Deus. Aí você olha para mim, você diz que quem crer dessa maneira recebe pleno compromisso com a pessoa bendita de Jesus. Não há. Jesus Cristo para a Igreja Católica é apenas um dos mediadores para a salvação do homem. A Bíblia Sagrada nos diz em Timóteo que existe só um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo, o justo. Então isso é o que creem. O último texto ainda ressaltado, na igreja evangélica, creem na deidade de Cristo. Somente Jesus pode salvar e virá outra vez. A igreja evangélica hoje, no contexto da palavra, é essa declaração absoluta. Mas tem igrejas que não creem assim. Creem que Jesus é mais fulano, beltrano, cicrano. Outros creem que Jesus, existem igrejas evangélicas que creem que Jesus, quando ressuscitou como um fantasma.
E ele passou pela parede porque ele era um fantasma. Como ele era um fantasma, ele conseguiu passar pela parede e apresentar-se na reunião com os discípulos. Isso é uma mentira. Jesus não ressuscitou como um fantasma, ressuscitou no seu próprio corpo transformado, e ele comeu mel, comeu peixe, comeu pão, bebeu. Um fantasma não faz isso. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Infelizmente as horas já vão avançando, mas no próximo domingo eu quero continuar falando sobre seitas e heresias aqui, para que você tenha uma ideia geral do que é a doutrina, do que é o conceito fiel. Meu incentivo, a minha visão, motivação de nessa manhã trazer essas verdades não é trazer em tela de especulação ou de escárnio a nenhuma religião, mas eu estou trazendo como um panorama do que é que essas pessoas creem e do que é que você crê. Talvez você está olhando para mim, talvez você aqui, talvez creia que Jesus ainda é um fantasma. Talvez você acredite realmente que existe dentro de você uma semente, que você é Deus. Ou talvez você realmente não acredita que Jesus morreu e pagou todo o preço na cruz. Por exemplo, você quando peca, você diz assim: ai Senhor, perdoa-me por este pecado de mentira que eu fiz. Aí você não acredita que Jesus lhe perdoou. Você tem que fazer um jejum. Tem crente assim, sabia? Tem gente assim, que pede perdão a Deus dos seus pecados, mas não acredita que o Senhor perdoou. Crê que eles têm que fazer alguma coisa para Deus perdoar eles. É só o que Jesus fez na cruz. É compromisso com Ele, somente com Ele. Por isso é que existem tantos surtos depressivos, tanta angústia e aflição nas igrejas e nas famílias. Porque os pecados vão sendo pedidos perdão, mas não são perdoados, porque a pessoa não crê que foi perdoado, e vai acumulando, e chega um dia em que ela entra numa paranoia, olha para o céu e diz: puxa vida, aquela burrice, aquele palavrão, aquela coisa feia que eu fiz com aquela pessoa, será que Deus realmente me perdoou? Rejane, Deus perdoou você. Deus me perdoou. Carla, o Senhor lhe perdoou. Só que se você não pedir perdão, não há perdão. Andréia, o Senhor perdoou. Perdoou até o seu esposo, o Senhor perdoou. Perdoou você, perdoou ele. Mas se ele não entender isso, ele não vai se sentir na liberdade de abraçar o Pai. Eu quero dizer para você que você tem a liberdade de buscar o Senhor, de andar. Quando você vier orar numa quarta-feira ou terça-feira e falar com o Senhor, Deus, Ele ouve a sua oração. Se você pedir perdão, você se humilhar, o Senhor, Ele tem propósito na sua vida. O Senhor fez tudo naquela cruz por você. Mas é importante que a gente aprenda e guarde a verdade da palavra nas nossas vidas. Vamos dar as mãos e vamos orar. Vamos vir aqui à frente, vamos entregar este culto nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, vamos entregar este culto nas mãos do Senhor, orando pelos nossos irmãos, orando pelas pessoas, pelas vidas que precisam, por você que está em casa. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, esse é o momento. Pastor, pastor, isso aí para mim, o Senhor está mostrando que eu vivi a vida toda errada. Eu disse: meu irmão, é um erro. É difícil, mais difícil é você permanecer nesse erro e morrer nesse erro. Você precisa tomar uma decisão hoje, dizer: eu não quero mais isso. Você está conhecendo a verdade do Evangelho e o Senhor está chamando você a sair de todo esse engano e vir para Jesus. E acreditar realmente que Ele fez tudo naquela cruz por você. Acreditar que Ele é o Senhor da sua vida. O que você tem que fazer agora, como os irmãos que estão aqui, é simplesmente abrir o coração a Deus e reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que Ele é Deus e que Ele é Senhor. Ele deixou tudo e veio para dar a sua vida por você. Quando você entende isso, as tuas depressões, angústias, aflições, preocupações, elas vão indo, vão sendo lavadas pelo sangue de Jesus. Quem você é, as tuas enfermidades vão caindo por terra, e tudo que você fez no passado, e tudo que você ainda é hoje, e as lutas que você luta todos os dias para não voltar a ser aquela pessoa que você não quer ser mais nunca na vida, ainda tudo isso foi perdoado naquela cruz. Porque Jesus
deu a sua vida por você. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos em tuas mãos, Senhor, este culto nesta manhã, Pai. Oramos, Deus amado, que essa introdução sobre seitas e heresias venha nos chamar, ó Deus, ao interesse, a convidarmos outras pessoas e sermos impactados pela verdade da tua palavra, para que no nome de Jesus possamos entender, Deus, a necessidade que os outros têm de ouvir o Evangelho. Pai, no nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui, não venhamos aqui, Senhor, nos ensoberbecer ou gloriar e dizer obrigado porque o Senhor me livrou. Nós viemos aqui, Senhor, foi pedir perdão pela nossa omissão, negligência, de conhecer a verdade e não falar da verdade. Ó Deus, de achar que dessa alienação, Senhor, da fé, que nos faz, Deus, viver em vidas como em quatro paredes e que o mundo, Deus, exploda e vá para o inferno. Eu estou salvo. Senhor, quebra o nosso egoísmo e nos levanta como igreja, não apenas que sustenta missionário, mas que é missionária, porque os seus membros, os seus líderes, os seus congregados e visitantes abrem a boca para falar da verdade do Evangelho. Pai, no nome de Jesus, hoje nós te pedimos perdão aqui no altar, e nós te dizemos, Pai, no nome de Jesus, que a nossa vida de hoje em diante é diferente. Nós vamos pregar para estas pessoas e falar o que nós queremos na tua palavra, para dar condições a elas creem que da maneira que estamos crendo há uma liberdade que elas nunca tiveram, Senhor. A liberdade de que só um homem chamado Jesus nos dá pelo seu sacrifício naquela cruz. O amor de Deus nosso Pai, a graça, a paz e as consolações do Divino Espírito Santo repouse com a igreja do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.